Olá, boa noite. Pois é, eu gostaria de fazer mais uma reflexão para vocês e está lá em Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando eu declaro que o Senhor é meu pastor, veja que o verbo está no presente do indicativo. Eu estou afirmando, Ele é o meu pastor. Então, se eu declaro que Ele é o meu pastor, eu estou dizendo assim, intrinsecamente, eu sou ovelha dele, porque isso é uma afirmação. Ele é o meu pastor. Então, eu estou dizendo que eu sou uma ovelha. Agora, se eu me torno ovelha, eu não posso ter interesses escusos, como diz lá no versículo que Ele é meu pastor e nada me faltará. Tem gente que se aproveita dessa frase, se aproveita dessa afirmação para ter lucros próprios, para ter um rendimento de coisas materiais. Quando que, na verdade, o versículo ele diz assim, o Senhor, se Ele é meu pastor e eu sou ovelha dele, é preciso que Ele não me falte. E se Ele não me faltar, Ele suprirá as minhas necessidades. Essa é o primordial do entendimento, ou o entendimento que devemos todos ter, né? E aí, quando eu me torno ovelha, eu lembro que as características da ovelha é ser dócil, ela anda em grupo, ela não consegue ser independente do pastor, ela não tem senso de direção, como tem o cachorro e o gato, né? Ele tem aquela noção, ele tem próprio, que é instinto desses animais, de ter uma direção. Então a ovelha não tem. E aí ela corre o risco de estar à mercê dos predadores, né? De ser molestada. Ela não tem esse senso de direção. Ela é totalmente dependente, ela é sensível, ela é dócil. Ela precisa ser submissa ao pastor, ela só pode andar em grupo. Ela precisa estar sempre em grupo, porque se ela andar sozinha, ela vai se perder, até morre. Ela precisa andar em grupo. Então, esse que declara que o Senhor é pastor, é o seu pastor, então ele deve ser realmente uma ovelha. E esse animal, ele é peculiar. Esse animal ele foi comparado àquele que é dócil, submisso, que gosta de andar em grupo, que quer um pastor para dirigir os seus passos. Nesse caso, o pastor é Jesus. Então, eu preciso de ser essa ovelha. E esse animal foi comparado à ovelha porque é o mais próximo daquele que é submisso a Deus. Mas antes do homem ser submisso, antes dele ser ovelha, antes dele estar sob a direção do seu pastor, antes dele ser chamado de ovelha, ele pode ter sido, pode ser comparado a uma característica outra qualquer, de qualquer outro animal. Por exemplo, ele pode ser comparado a um gato. O gato, o nome próprio do gato já lembra o quê? Que o gato é ladrão. Então, se o gato é ladrão, até mesmo um rapaz bonito, quando uma moça olha para ele, vê ele bonito, e chama ele de gato, por quê? Porque ele está lhe roubando a atenção. O gato, ele é aquele que bota gatunete, faz gato de luz, de água, de internet, é a chamada gatunete, gato d'água, gato de energia. Então, porque o gato é roubar. Então, aquele que pratica esses eventos, que faz essas atitudes, toma essas atitudes, é comparado a gato, porque ele ainda não é ovelha, ainda não foi transformado. Mas ele também pode ser comparado a uma cobra. Cobra, ela tem um veneno. A peçonha, ela estila o veneno dela. Quando o homem é comparado a essa cobra, é porque ele lança palavras de baixo calão, palavras ofensivas, palavras que vêm ofender e matar. A palavra mata. Então ele pode ser comparado também a um cavalo, antes de ser ovelha. Ele pode também ser comparado a uma preguiça.
Preguiça, sabe o que é? É aquele que não trabalha, que é preguiçoso, que não quer fazer nada, vive à custa dos outros, não tem disposição para encarar o batente. Mas também ele pode ser comparado a um galo. Galo porque gosta de uma rinha, gosta de uma briga, briga com todo mundo e com ele próprio. Nunca está satisfeito com nada. Mas ele pode também ser comparado a um papagaio. Ora, papagaio é um falastrão, é aquele falastrão que fala tudo, fala de tudo, fala até pelos cotovelos, gosta de uma fofoca. É um falastrão. Mas ele também pode ser comparado a um jumento. Por quê? Porque não tem entendimento, não faz as coisas com consciência, com entendimento, não é comedido. Não pode ser comparado a um jumento. Pode ser comparado a um camaleão que muda de cor. Como assim? Ele ora está alegre, ora está feliz, ora está triste, está sempre de mau humor, né? Ora está muito feliz da vida. Então são coisas assim que o homem, antes de ser ovelha, ele pode ser comparado a esses animais. Ele pode ser comparado a um cavalo. Cavalo é aquele que empaca. Ele, só, eu nasci assim, eu vivo assim e vou morrer assim. Ele é turrão, ele quer ficar daquela forma e ele não aceita mudança. Ele não reconhece os seus erros. Então, é um homem que precisa de haver essa transformação, precisa de se transformar numa ovelha, né? Então, são essas atitudes que são características de animais que, quando a pessoa torna-se uma ovelha, uma nova criatura, ela vira ovelha, porque ela tira essas características da vida dela. Essas características já não faz mais parte da vida dela. Aí ela passa a ser essa ovelha, como disse antes, dócil, submisso, ela anda sempre em grupo, ela é totalmente dependente do pastor. Ela precisa do pastor para lhe conduzir. Então ela está assim, numa situação de que só Deus na vida dela. Em João 10:11 diz assim, ó, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Esse é Jesus, o nosso Jesus. E João 10:14 ele diz assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Por que elas conhecem? Porque há uma intimidade que se encontra à medida que vamos conhecendo o nosso pastor e o nosso pastor vai nos conhecendo. À medida que nós vamos caminhando nos caminhos dele, nós vamos aprendendo, nós vamos seguindo o caminho correto, o caminho real, e a tendência é ser abençoado, ser vitorioso. E fora ser vitorioso, ser abençoado, nós somos protegidos por ele contra as astutas ciladas do maligno, porque vivemos num mundo onde jaz o maligno. Ninguém consegue viver independente de Deus, até porque nós nascemos pelas suas mãos. O homem foi criado pelas suas mãos e ele deu fôlego de vida, em hebraico chama ruá, ele deu fôlego de vida. Então criou-se a vida, aquele fôlego de vida através de Deus, veio do pulmão de Deus. Então todo homem que, ainda que não queira ser ovelha e se manter fora das características da ovelha, ainda que ele rejeite, ele vai sentir essa necessidade. E muitas das vezes buscam outros deuses porque sente essa falta, sente essa necessidade, porque foi Deus quem o constituiu. Então que Deus possa abençoar a todos, que todos nós cumprimos nosso dever de ovelha, sejamos submissos, dócil, que possamos estar sempre em grupo, para que a gente não se perca na estrada da vida. Porque o mundo é largo, a porta é larga, e as ovelhas que querem viver bem, elas têm que passar pelo caminho estreito, pela porta estreita. Mas passa pela porta estreita com Jesus, com o nosso bom pastor. Então que Deus abençoe a todos nós,
e que sejamos submissos ao nosso pastor, o nosso maior pastor.